Eu vou falar sobre lançar as redes, lançando as redes. Esse é o tema da palavra desta noite. Irmãos, quem pesca e quem sabe pescar? Quem já é bom pescador? Alguém? Eu sei que o Jonathan é um pescador, é isso, verdade? Ele manda ver na pescaria. Quem mais pesca aí? Quem mais é bom de pesca? Mais ou menos, né? Glória a Deus. Eu me lembro uma vez que nós fomos num pesqueiro. A igreja foi há muitos anos num pesqueiro. E aí todo mundo começou a conversar. Não pescava um peixe sequer. Aí nós tinha, na época, o irmão japonês. Aí aquele japonês ficou quietinho lá no canto lá. E aí eu fui pro lado dele lá. Tal. Daqui a pouco o homem pegou um. Pegou dois, pegou três, pegou quatro, e veio com a mão, com as duas mãos cheias de peixe, assim, ó, né? E se não fosse o irmão que ficava quietinho ali no cantinho, com silêncio para pegar o peixe com a estratégia dele, a gente não comia um peixe sequer naquele dia. Glória a Deus. Eu quero dizer para você, aleluia, a palavra ixos, que significa peixe no grego, né? Representa almas, representa vida. Esse é um simbolismo muito forte. E eu como pastor há muitos anos nesse bairro, há muitos anos atrás, eu tive um sonho e Deus me mostrou esse bairro, e eu estava num barco, né? E eu estava ali com uma vara de pescar. E vinha tanto peixe, e vinha peixes de todas as espécies, e eu tentava pegar eles, eu estava com a vara, larguei a vara, tentava pegar com a mão, e aí Deus falou para mim assim: lança as redes, né? Lança as redes. E aquilo ficou muito forte no meu coração, né? E foi um momento que eu busquei uma direção do Senhor na minha vida, na nossa família. E eu me lembro, primeiramente, eu lançava o alimento, eu lançava uma ração, e aqueles peixes começavam a vir de modo, né, que era abundante, assim, a quantidade de peixes, né? Então, foi muito lindo aquele sonho que Deus me deu, né? Eu tive, ao longo do ministério como pastor, oportunidades e convites, né, de ser pastor em vários lugares, em Marília, até fora do país, né? Teve vários convites, mas sempre Deus falou que tinha uma obra a realizar nesse lugar. E nesse tempo todo a gente viu muitas igrejas abrindo e fechando no bairro, né? Muitas igrejas que abriam e logo fechavam, mas nós nos tornamos perseverantes quanto ao chamado e quanto ao propósito que Deus tem a realizar. E eu sei que aquilo que Deus tem feito aqui é algo do coração dele, e isso é o início. Ainda tem muita coisa a acontecer, aleluia. Essa obra vai crescer, vai multiplicar, e nós vamos alcançar muitas vidas para o reino de Deus, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar, o que o Espírito Santo colocou no meu coração é sobre essa arte da pescaria, né? Só no Brasil, né, a gente tem ali vários tipos de nomenclaturas e técnicas para pescaria, tá? Então nós temos a pescaria de tarrafa, rede de emalhar, rede de arrasto, rede de cerco, rede de lança ou rede de arrastão, pesca de cerco corrido, pesca de batido, rede de passaguá, fora as técnicas de pescarias regionais, né, lá do norte, nordeste, tem malhadeira, fusarca, matapi, muzoá, Toparém, Zangaria, Nasa, um monte de técnica que existe de pescaria no Brasil, falando no Brasil. Mas eu quero me ater
eu quero me ater às técnicas que foram utilizadas pelos pescadores que são citados na Bíblia, os discípulos de Jesus, né? Quais foram as técnicas que eles utilizaram, amém? E no sentido de uma pescaria que traz também para nós um significado espiritual. Aleluia. Nós podemos aprender com aquilo que era habitual do dia a dia desses discípulos. Nós podemos aprender hoje a aplicar, aleluia, através da vida prática deles. Nós podemos aplicar isso na nossa vida, no nosso ministério, quanto ao nosso chamado, aleluia. Então eu quero falar sobre o modelo que se chama chávega, né? Eu vou falar nesta noite sobre esses modelos, a chumbadeira ou rede de arremesso, né? E também sobre o tasmalho, como uma reflexão para a nossa vida espiritual. Nós temos muito a aprender com o ofício desses homens que se tornaram pescadores de vidas, pescadores de homens que aceitaram o chamado do Senhor. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. A pesca no modelo chávega, tá? Aleluia. Tem aqui essa observação que está escrita aqui. Era essa rede que era lançada da beira da praia ao barco no mar, ok? Imagine que os pescadores ficavam à beira da praia e ela era lançada, ela possuía 30 metros de comprimento e 3,5 de profundidade. A parte inferior ela tinha pesos de chumbo, era lastrada, não é listrada, é lastrada, foi eu que na hora da digitação tinha um lastro com pesos de chumbo e acabava sendo puxada até a beira em formato de U, né? Então, imagine que eles lançavam a rede. Eu acho que eu tenho, se tivermos aqui, acho que devemos ter a foto dessa, um pouco mais para baixo, uma imagem desta, aí, por gentileza. Então, dá para ampliar um pouquinho. Imagine que o barco está lá, né? O barco já está lá e eles vêm puxando a rede cheia de peixes. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o barco tinha em torno de 7 metros de comprimento por 2 de largura. Irmãos, nesse tipo de pesca, o que era fundamental? Se exigia o quê? Uma equipe unida. Diga comigo, uma equipe unida. Aleluia. Nós temos que ter uma mesma visão. Nós temos que andar em unidade. Se nós desejamos pescar vidas, se nós desejamos ganhar a nossa família para Cristo, os nossos amigos, se nós desejamos ganhar eles para o Senhor Jesus, nossos colegas de trabalho, nossos clientes, se nós desejamos ganhar vidas para o Senhor, nós precisamos ter uma mesma visão e uma unidade. Não adianta um pensar de um jeito, outro pensar de outro jeito, porque nós não vamos chegar em lugar nenhum. Para isso é necessário, é fundamental esta unidade. E essa unidade, quem produz é o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Então imagine, vamos amanhã, pela madrugada ou pela manhã, vamos
puxar os peixes, vamos lançar as redes. Amanhã, não sei não, terça, quarta, amanhã não sei, vamos fazer, não sei, vamos, compreendeu? Amém? Aleluia. Unidade, todo mundo trabalhando em equipe. Foi o que aconteceu aqui agora. Foi o que eu acabei de ver aqui agora. Se todos não se empenham no mesmo propósito, a coisa não acontece. Se nós não entendemos que temos que trabalhar, que não somos uma igreja com célula, mas somos uma igreja em célula, é diferente. A célula faz parte da vida da igreja, é o coração. Aleluia. A célula, ela está movimentando, ela faz parte, ela não é um departamento da igreja, mas ela é essencial para a vida da igreja. Amém? Então nós temos que ter esse mesmo projeto, esse mesmo propósito, andar nessa mesma unidade. Se nós não entendemos a importância do discipulado, então nós não vamos chegar e nós não vamos conquistar. Irmãos, glória a Deus, é lindo quando a gente abraça a mesma causa, né? Não adianta eu ficar aqui e se vocês não abraçarem a causa, não adianta vocês terem intenção e eu como pastor não abraçar a causa. Nós temos que nos empenhar. O líder de célula tem que se empenhar, tem que conquistar vidas por Senhor, tem que trabalhar, tem que procurar aqueles que estão faltando, tem que se importar por essas vidas, não deixá-los no meio do caminho, mas trazer, faz 2 semanas, ele não veio, não está se importando, não, vou lá saber o que está acontecendo, eu me importo com essa vida, e andar numa mesma unidade, andar em amor, andar com o mesmo propósito espiritual. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós temos muitas coisas a realizar. Aleluia. Nós queremos alcançar essa cidade para Jesus, mas se nós ficarmos de braços cruzados, nós não vamos fazer nada. Nós temos que trabalhar juntos, nós temos que lutar juntos pela conquista de vidas para o reino de Deus. Amém? Nós não podemos permitir que vidas estejam indo para o inferno constantemente. Nós temos que fazer a diferença. Aleluia. Nós temos que ter uma unidade, nós temos que caminhar juntos numa mesma direção. Irmãos, coisa linda, eu estou vendo assim, é maravilhoso de ver a liderança trabalhando. Hoje eu estou despreocupado, o louvor está acontecendo. Antes eu ficava preocupado que eu tinha que estar aqui louvando. Hoje eu tenho discípulos que estão cuidando muito bem do louvor e fazendo com excelência. O louvor de hoje foi com excelência. Parabéns, glória ao nome do Senhor Jesus pela vida de vocês. Amém? Domingo passado foi com excelência. É isso. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Ver a dedicação. Precisamos pintar a igreja. Está ali fazendo, está pintando, está se dedicando. Aleluia. Está numa mesma visão, está no mesmo propósito. Hoje nós conversávamos sobre isso, né? O dia que eu falei para ele, nós precisamos, tem lâmpadas queimadas, ele é o líder do patrimônio, tem lâmpadas queimadas, nós precisamos ver essas lâmpadas. E ele imediatamente, no outro dia estava aqui, mais 7 e pouco da manhã, antes da irmã Creuza. Se ele não tivesse aqui naquele dia, a irmã Creuza tinha partido. Ele foi usado por Deus. Aleluia. Está compreendendo o que é andar numa mesma visão, o que é estar numa mesma direção, o que é estar no mesmo propósito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha, não significa que vai ser fácil, sabe? Pegar a rede é pesado, aleluia. Pegar a rede exige esse compartilhamento do peso, aleluia.
esse compartilhamento do peso. Irmão, quando você está ali, lança a rede, né? Tem gente trabalhando no barco, tem gente trabalhando aqui, vai ter gente trabalhando em vários pontos, em várias áreas, em vários ministérios, como diáconos, como líderes de células, como intercessores. A igreja tem que ser dinâmica, a igreja tem que se movimentar e tem que ter esse trabalho, exercer esse trabalho no Senhor. Mas não é fácil, aleluia, pegar na corda, pegar nas redes, puxá-la, vai exigir empenho. Eu vi um vídeo de Portugal, eu não baixei esse vídeo, né, que eles estavam ensinando as crianças a manter a tradição. Em Portugal, eles procuram manter esse tipo de pesca, e as crianças ali da escola, 3 horas, irmão, 3 horas puxando. Irmãos, aleluia, glória a Deus. Irmãos, cansa, dói a mão, vai doer a mão, aleluia, mas sozinho não é possível. Mas quando todos pegam na rede, os peixes vão vir, vão ser ganhos, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, vai dar trabalho. Hoje estava marcado para eu lançar pipa com o menino ali do bairro. Eu estava louco para lançar pipa, né? Cheguei lá, o menino não estava lá, não tinha ninguém na casa. Poxa, que coisa, não se faz isso com um pastor que quer lançar pipa. Aleluia. Dá trabalho, mas eu não vou desistir. Eu vou ganhar essas vidas para o Senhor, e eles vão ser transformados por Jesus. Dá trabalho. Tem problema com vício, tem problema com isso, com aquilo, conflito, violência, não sei, seja o que for, eu não vou desistir. Jesus não desistiu das nossas vidas, por que nós vamos desistir? Compreendeu? Eu não vou deixar a rede, eu não vou abandonar os peixes no meio do caminho, não. Eu vou puxá-los e eles virão. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Compartilhamento de peso. Aleluia. Ver um louvor abençoado desse. Hoje eu saber que eu não preciso fazer louvor, que eu não preciso fazer louvor, pregar, fazer faxina, não preciso fazer. A gente pode compartilhar, dividir as tarefas. É maravilhoso, né? Aleluia. E é isso, irmãos, é o reino de Deus, nós nos tornando instrumentos em suas mãos. Aleluia. Vai cansar às vezes. Você está lá com seu discípulo às vezes, e o discípulo está ali te ouvindo, e está te ouvindo, você está confrontando ele na palavra de Deus, você está ministrando a vida dele, ele está sendo ministrado, está aprendendo, e glória a Jesus, ele está se tornando forte. Vai dar trabalho, formação de caráter, vai dar trabalho, dá trabalho. Não estou dizendo que é fácil, não digo que vai ser fácil, não. Vai dar um trabalhinho. E quando você se empenha, como Paulo se empenhou, e de repente teve discípulos que abandonaram Paulo, né? E ele se frustrou com isso. Você acha que não é ruim? É ruim, mas eu não vou desistir. Eu sei do propósito de Deus, eu sei o que Ele requer da minha vida. Aleluia, eu vou trabalhar, eu vou fazer, aleluia, eu vou ser usado nas mãos de Deus, eu vou evangelizar, eu vou ganhar vidas por Senhor, eu vou proclamar o reino de Deus, eu vou falar de Jesus a todo tempo. Eu vou falar lá no Instagram, eu vou mandar os convites, eu vou compartilhar os convites com o povo. Hoje eu mandei convites, para todo mundo, mandei nos grupos de célula, vai lá e nas células eu disse, compartilhe com todos os seus amigos, faça, aleluia, vamos pegar na rede, aleluia, essa rede social, a rede social que vai trair peixes,
tem Instagram, Facebook, vamos proclamar. Cíntia, tem cuidado com esmero dessa área, aleluia. E eu quero destacar, gostei muito desse cartaz que a Vicky fez. Foi você que fez aquele lá do convite de domingo? As mãos aqui, não foi você? Não? Quem fez esse aí? Foi você? Gostei muito desse cartaz, aleluia, achei muito acolhedor, muito bom, muito bom. O anterior também eu gostei. Muito bom, os dois são muito bons. Domingo passado eu gostei tanto que eu mandei os dois. Eu mandei o antigo e eu mandei o novo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você abra Mateus capítulo 13, onde fala desse tipo de pesca, para você entender. Mateus capítulo 13, versículo 47 e 48. Acho que tem na projeção, fica mais fácil de ler. Se você quiser acompanhar na palavra, pode acompanhar. Não botou hoje não. 13, versículo 47 a 48. Vamos lá. Aleluia. E igualmente o reino de Deus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia. Olha, é esse modelo, a chávega. E assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Quero ler o versículo 49 e 50. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos, separarão os maus dentre os justos, lançá-los-ão numa fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendestes todas essas coisas? Disseram: sim, Senhor. Aleluia, amém? Irmãos, aqui Jesus falando, explicando que assim será no dia do juízo, assim será no final, aleluia. Então a gente pensa assim, mas como é que é esse processo de escolha? Aí você vê que está se tratando de uma ilustração, de algo, né, de uma metáfora aqui. Você tá percebendo aqui, de fato, uma parábola sendo ilustrada, né, algo que está sendo ministrado e ensinado através de uma parábola. É interessante isso, irmãos. É interessante para a gente entender que assim como existia esse processo de escolha, né, assim vai ser no final, no juízo de Deus. Amém, igreja? Então, se nós olharmos em Levítico, não precisa abrir, 11, de 9 a 12, Deuteronômio 14, de 9 a 10, ali explicava que os peixes, eles tinham que ter barbatanas e escamas, era uma condição da pescaria, né, para o judeu, e fazia parte do processo de escolha. Outra coisa que faz parte do processo de escolha é se o peixe é pequeno, né? Se o peixe é pequeno, ele não, ou se existe ovas, ele precisa voltar ao mar. Então ele não era escolhido. Ou se apertasse, ele não estava um peixe, se não tivesse um peixe saudável, né? Um peixe com olho que demonstrasse nos olhos, né? Que estava um peixe ruim, que tivesse olhos opacos, afundados, guelras acinzentadas, com odor forte, esse peixe não prestava, não. Pela viscosa, com manchas, carne mole, né? Então, assim, quando pressionado, um cheiro forte, azedo, de amonia. Será que tem crente assim? Aleluia. Eu quero dizer para você, presta atenção. Se nós olharmos esse texto, você pode pensar,
Ah, aqui está falando da predestinação. Pelo contrário, livre-arbítrio total. Livre-arbítrio total. Por quê? Porque a explicação dessa parábola está falando de uma seleção que vai acontecer no final, no juízo de Deus. Então, Deus, todos vêm, todos são pescados, todos têm a oportunidade do novo nascimento, de ter uma mudança genuína de vida, de se arrepender dos seus pecados, de mudar a sua história. Todos vão ter essa oportunidade de viver uma vida santificada, de renunciar ao pecado. Todos vão ter, aleluia. Mas se não abraçar essa oportunidade de Deus, aleluia, vai ser lançado fora, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, aleluia. Como está escrito aqui no texto: lançá-lo-ei numa fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. O inferno existe, aleluia. Não podemos pensar na nossa vida só nesses dias, nós temos que pensar num plano eterno, na eternidade. Nós temos que ter a certeza da nossa eternidade com o Senhor, aleluia. Então, aleluia, como é a tua vida? Será que você é um cristão de qualidade, ou você é um cristão pequeno? Você é um cristão que não cresce espiritualmente? Você é um cristão que não tem amadurecido espiritualmente? Ou você é um filhotinho? Vamos lá, vamos crescer espiritualmente, vamos amadurecer, vamos ser avivados, vamos buscar o poder de Deus na nossa vida, vamos santificar a nossa vida, aleluia. Entra no propósito de jejuar, de orar, de buscar a Deus, de ser participativo. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia. Está compreendendo? Aleluia. Nós precisamos crescer, nós precisamos avançar, nós precisamos passar para níveis maiores. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Se você jejuava 12 horas, você vai passar 16 horas, a 24 horas, a 36 horas. Você vai começar a crescer espiritualmente, buscar crescimento. Quanto tempo você tem destinado na palavra de Deus, a orar, a jejuar, a ler a palavra, a entender a palavra, a procurar crescer na palavra de Deus? Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Ser cristão de qualidade, amadurecido, forte, não é qualquer vento de doutrina que vai me levar para lá e para cá. Não me interessa. Eu quero um evangelho consolidado, um evangelho firme. Eu não estou preocupado com a igreja do momento. Eu quero ser um cristão genuíno e verdadeiro. Aleluia. Não estou preocupado se tem parede laranja, preta. Eu quero Jesus. Está compreendendo? Eu quero Jesus de verdade. Eu quero aquilo que Ele tem a realizar na minha vida. Aleluia. Aleluia. Deus não nos chama para sermos peixes pequenos. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ou peixe doente, que está tudo ruim, que está tudo mal, que está não sei o que, né? Não dá, cheira mal, não é esse nível de fé. Aleluia. Nós temos que ser cristãos saudáveis, de qualidade, aleluia, cheio de amor, cheio da presença de Deus. Amém, igreja? Glória ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. As guelras de um peixe fresco devem ser vermelhas, rosadas, úmidas, sem muco, acinzentadas ou com odor. São sinais de que o peixe não está fresco se tiver guelras acidentadas ou com odor forte. Aleluia. A pele do peixe fresco deve ser brilhante, firme, úmida, com escamas bem
aderidas e brilhantes, peixes com pele desbotada, com tons amarelados ou caramelo ou com escamas soltas devem ser evitados. Irmão, está cheio. As pessoas vão identificar, vão olhar para a sua vida e vão ver se você é um cristão de qualidade ou não. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não fique de fora. Não seja eliminado do reino de Deus. Aleluia. A carne de um peixe fresco deve ser firme e elástica, voltando à forma original, a ser pressionada. A carne mole ou fica marcada com toque é sinal de peixe velho. O cheiro, peixe fresco tem um cheiro suave, característico do mar, semelhante ao cheiro das algas. Um cheiro forte, azedo ou de amonia indica que o peixe está em processo de decomposição. É importante observar todos esses sinais de garantia que está comprando um peixe fresco seguro, né, que é um peixe fresco seguro. Está entendendo, igreja? Amém? Aleluia. A pesca no modelo chumbadeira. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. O rede de arremesso. Olha aí. Pode mostrar a foto para a gente? Essa é a foto. Tá ok? Para explicar, chumbadeira, rede de arremesso circular, tá? Rede de arremesso circular com 6 metros de diâmetro e peso na parte inferior poderia ser lançada de um barco de pesca ou da orla da costeira. O pescador dobrava a rede com um braço e de maneira que ela se abrisse quando arremessada e baixasse sobre a água como um paraquedas, apanhando os peixes que ficavam dentro. Havia necessidade nesse tipo de pesca de um pescador que ficava nu. Então aquele discípulo a que Jesus amava disse a Pedro, e o Senhor, e quando Simão ouviu, Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Tá? Então vamos lá. Eu quero que você abra Mateus 4, 18 a 20. Mateus 4, 18 a 20. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão Pedro e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Amém? Glória a Deus. Irmãos, aqui Jesus chega perante eles que estavam nessa prática de pesca, e ele chama, ele convida eles para se tornarem pescadores de homens, pescadores de vidas. Amém, igreja? Então, é necessário que a gente entenda o que? Aleluia! Para se tornar um discípulo de Jesus, nós precisamos obedecer o chamado dele. Amém? Jesus vai chamar e a gente tem que obedecer, aleluia, esse chamado do Senhor. Amém, igreja? Então aqui nós vamos ver o que? Que eles se tornam discípulos do Senhor, aleluia. O modelo de discipulado é um modelo essencial para o crescimento da vida da igreja, né? Jesus não se preocupou em ganhar todos, mas se preocupou em preparar 12 homens, aleluia, que geraram discípulos, que foram seus discípulos e fizeram discípulos até que o evangelho chegou até nós. Amém? Então o evangelho é eficaz, o evangelismo eficaz, ele se dá pelo discipulado. Então quando você forma um líder forte, quando você está formando alguém com estrutura espiritual forte, esse será um instrumento, um canal de bênçãos nas mãos do Senhor. Amém? Glória a Jesus. O discípulo precisa se despir
despir-se de muitas coisas, saber abrir mão. A explicação por que nessa pesca eles se despiam, certamente porque facilitava, a roupa poderia se enganchar alguma coisa, e era costume deles, desse tipo de pesca, pescarem assim. Agora, preste atenção, quantas vezes a gente não está disposto a abrir mão de coisas da nossa vida, né? Quantas vezes a gente não está disposto a abrir mão, a se despir do nosso eu, da nossa vaidade, do nosso orgulho. A gente tem que saber abrir mão, saber realmente, saber renunciar, aleluia, para poder ser usado nas mãos de Deus, sabe? É isso que Deus quer fazer na minha e da tua vida, aleluia. Quantas e quantas vezes, quem sabe, nós podemos ser usados por Deus, mas não queremos abrir mão do nosso tempo, não queremos, porque a gente está envolvido com o nosso trabalho, porque não dá, porque é o meu trabalho, porque não tem jeito. Até quando? E Deus querendo usar a tua vida, e Deus querendo te levantar como um pastor, como uma pastora, como instrumento, como líder de célula. Amém? Eu tenho certeza, já tenho falado, em nome de Jesus, logo, e não dá mais de um ano que nós vamos ter pastores sendo consagrados aqui nesse altar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que abrir mão, muitas vezes, de muitas coisas, pelo reino de Deus. Você está disposto a abrir mão realmente, a se despir diante do Senhor, a se colocar, a ser usado nas mãos de Deus para ganhar vidas por Senhor, né? Quantas e quantas vezes nós não queremos abrir mão de jeito nenhum. Então quero dizer que nós temos que saber, né, nos tornar um canal de bênçãos, para que Deus venha de fato usar as nossas vidas em suas mãos. Amém? Vou avançar um pouquinho mais. Eu quero falar sobre a pesca trasmalho. É o último modelo. Trasmalho, uma rede de pesca tríplice formada por 3 panos, 2 de malha larga, 1 de 1,5 m de altura, uma de rede de malha fina. A rede nesse tipo de pesca, a rede lançada no mar, e o barco avança em círculos até voltar ao ponto aonde começará a largada. Dessa forma, a rede formava uma espécie de poço sem fundo. Os peixes cercados ficavam enredados, colhidos na malha larga ou na malha apertada. Até mesmo os peixes acrobatas eram pegos. São Peter, peixe de Pedro, tilápia, que é o mesmo, era tirado peixe por peixe, e se houvesse necessidade de conserto, ela seria consertada. Amém? Essa é trasmalha. É uma rede, aleluia, aí ó, trasmalho, aí ó, essa é a chave que devia estar no início, mas tudo bem, vamos lá, presta atenção, daqui a pouco tem um vídeo especial para vocês. Olha só, que interessante, essa pesca acontece aonde? Na área, no fundo, na área mais profunda do mar. Está compreendendo? Deus quer nos levar a níveis mais profundos. Sabe, tem peixe que é acrobata. Você vai lá, lisa que nem um sabão, né? Vai pegar, né? Escapa da tua mão, você vai pegar, o negócio é acrobata. Ele está falando desses peixes São Peter. Quem já viu São Peter, peixe de Pedro? Já viu esses peixes? No mercado, tilápia? É a mesma coisa. Tilápia. Trai. Ai, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Ao nível mais profundo, irmão, pode botar aqui o B.
né? Eu inverti o B com A, tudo bem, não tem problema. A um nível mais profundo. O Senhor quer nos levar a um nível mais profundo, sabe? De intimidade com Ele, de relacionamento com Ele. Ele quer trazer a sua revelação, Ele quer trazer o seu fortalecimento, aleluia, nas nossas vidas. E há peixes que você vai alcançar, né, quando você se aprofundar mais. Preste atenção. Está compreendendo? Há peixes que você vai conseguir alcançar num nível aonde que você ir mais além, quando você for mais além, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, essa pesca, o barco lançava a rede, fazia um círculo, e ele voltava ao ponto de origem e coletava todos os peixes, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abra Mateus, capítulo 4, versículo 21 e 22. Aleluia. Deus. Adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e o chamou. E ele, deixando imediatamente o barco, seu pai o seguiram-no, né? Glória a Deus. Irmãos, essa era uma pescaria que acontecia, e que as redes muitas vezes se rompiam, havia um dano, elas precisavam ser consertadas, né? Era que mais precisava ser consertadas, e aqui era o momento que eles estavam consertando as redes, onde que eles receberam o chamado de Deus, né? Há momentos na nossa vida que a gente tem que entender que a gente precisa deste conserto, compreendeu? Amém? Conserto com teu irmão. Se você está em problema com teu irmão, na tua casa, na tua família, o irmão da igreja, você precisa consertar, amém? Precisa ter esse conserto diante do Senhor. Você precisa se consertar diante de Deus para ser usado por Deus, senão nada vai acontecer. Irmão, outra coisa, precisa rever. Começou a pescar, não veio peixe, está cheio de buraco a rede. Vamos ver o que está acontecendo, o que pode melhorar, o que eu posso fazer. Não adianta eu lançar a rede, né? E está cheia de buracos, onde que os peixes vão vazar por ali. Quais são os buracos que estão impedindo o crescimento da tua célula? Quais são os buracos que estão impedindo que ela multiplique? Irmão, é necessário você ser eficaz na sua pescaria, em nome de Jesus, amém? Glória ao nome do Senhor. Conserte-se diante do Senhor. Se há áreas que precisam ser consertadas, se coloque diante de Deus, se humilhe diante do Senhor, fale com Deus, para que Deus possa usar. As redes precisam estar em perfeitas condições, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Se a tua estratégia não está dando fruto, comece a revê-la, em nome de Jesus, aleluia. Lucas capítulo 5, do versículo 4 ao 7. E acabou de falar, disse Simão: faze-te alto ao mar e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E assim colheram uma grande quantidade de peixes, que se rompia-lhe as redes. Aleluia. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. Foram e encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase iam a pique. Preste atenção. O Senhor, Ele envia os peixes. O Senhor, Ele envia as vidas. Ok, envia as vidas, então não tem que fazer nada. Você tem que fazer, tem que pescar.
Deus vai colocar pessoas no teu trabalho que precisam de uma palavra. Deus vai colocar pessoas na tua família, na tua vizinhança, que precisam de um conselho, que precisam ouvir o evangelho salvífico. Deus vai colocar vidas diante de você, mas você precisa pescá-las, você precisa anunciar o evangelho. Aleluia, em nome de Jesus. Eu escolhi um vídeo, amém? Oh, glória a Deus. Batalha, mas Deus vai nos dar vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse vídeo é muito importante. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E eu quero que você escute esse vídeo. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Amém, igreja. Irmãos, Deus quer nos usar como canal em suas mãos. Aleluia. Basta você se dispor. Basta você dizer: eis-me aqui. Aleluia. Entenda todos esses princípios nessa noite, né? Coisas que era do dia a dia deles, que eles trouxeram para a vida prática, para o ministério. Será que nós conseguimos entender aquilo que Deus requer das nossas vidas? Será que nós conseguimos compreender o que Deus requer de nós? Em nome de Jesus, será que nós conseguimos enxergar? Aleluia, aleluia. Será que nós podemos ser usados nas mãos de Deus? De que forma? Em nome de Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer levantar pessoas aqui nesse lugar para proclamar o seu reino, para proclamar a sua palavra. Aleluia, em nome de Jesus. O que você pode fazer? Aleluia, o que te toca nesta noite? O que toca a sua vida nesta noite? Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. O que toca sobre isso que nós ministramos nesta noite? Em nome de Jesus, enquanto eles vão tentando fazer a projeção, aleluia, nós vamos começar a orar. Aleluia, eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia.